meu percurso começa no ano de 2002, no Gabinete Médico-Veterinário de Inspeção e Higiene Sanitária. Comecei, portanto, com o administrador Dr. António Luzio Vaz e tive a possibilidade de, ao longo destes anos, trabalhar com todos os administradores que esta casa teve, desde o Dr. Gouveia Monteiro, a Dra. Regina Bento, a Professora Maria da Conceição e agora o Dr. Nuno Correia, e portanto todos esses administradores trouxeram coisas novas, coisas diferentes, o que é um privilégio poder ter trabalhado com eles e ter aprendido com eles. É muito simples, embora possa parecer, nos dias que correm, de facto, a profissão médico-veterinária está, para o público em geral, associada à clínica de pequenos animais, à clínica de grandes animais, mas, no fundo, o médico veterinário é um sanitarista, na sua essência. E o que é isto de ser um sanitarista? É que está associado à não transmissão de doenças dos animais aos homens, quer seja dos pequenos animais, quer seja dos grandes animais, e na área em que eu desenvolvo a minha atuação, dos alimentos de origem animal para o homem. Há todo um trabalho de médicos veterinários, entre aspas, na sombra, que fazem a inspeção diária nos matadouros da carne que comemos, nas lotas do peixe que comemos, o trabalho dos médicos veterinários municipais, que é essencial para os mercados e tudo o que se vende nos mercados e o pequeno comércio que existe nas cidades. Portanto, todos os alimentos que nos chegam à mesa de origem animal têm um controle médico-veterinário. Os SASUC não fogem a essa regra, na qual são todos os alimentos que chegam são inspecionados por mim e depois ao longo do seu percurso, portanto, desde que entram numa fase primária e depois até à confecção e chegar aqui ao prato dos nossos utentes. Primeiro temos que saber adequar, isto depois também vai entroncar um bocado no desperdício alimentar, temos que saber adequar as necessidades dos nossos utilizadores, neste caso maioritariamente os alunos, que são diferentes, de facto, que são específicas de faculdade para faculdade. Nesta que nos encontramos hoje, as necessidades energéticas são obviamente maiores, porque são alunos de desporto e, portanto, terão outros gastos energéticos, portanto, isso também é tido em conta na elaboração das emendas, e depois o salvaguardar sempre que os alimentos que são servidos são de primeira qualidade e de extrema segurança para quem utiliza os nossos serviços. Este projeto começou em 2014, não sob a forma de projeto, porque acho que ninguém tem a noção, ou não tinha na altura, da dimensão do que é o nosso desperdício, não é? Se disserem a cada português que desperdiça 130 kg em média de alimentos por ano, ninguém vai acreditar, porque achamos todos que fazemos tudo corretamente. E nós também partimos dessa premissa, que se calhar não estaríamos a fazer tão mal, que não havia grandes problemas. Em 2014, em novembro, nós fazemos a primeira medição e que nos dá um desperdício de 8 toneladas por mês. Ora, o que é que fazer com estes números? Então constituímos uma equipa de trabalho e decidimos utilizar o alarmismo que pudesse ser esta informação, porque de facto é bombástica, a nosso favor. E portanto utilizamos os mídia, transmitindo-lhe essa informação das 8 toneladas que eram gastas. Para quê? Para sensibilizar a comunidade académica, porque o desperdício tem sempre duas vertentes, uma que nós controlamos, que é nas nossas cozinhas e como vocês já é subejamente conhecido, todos os nossos projetos que temos de utilização desde os talos das couves para as sopas, da fruta com casca para a salada de fruta, da utilização inclusive da farinha de casca de ovo. Tivemos o xiribi tatatá, que foi a nossa primeira grande confecção, em que era um cesto de massa folhada, em que nós punhamos produtos que nos sobrassem, e aqui é preciso ter muita atenção quando se fala de desperdício. Primeiro, que a solução que nós encontramos não é mais cara do que o nosso problema, e depois
que transmitimos confiança, porque coisas que nos sobram, mas que estão em perfeitas condições, não são restos. Portanto, tudo que está nos tabuleiros já nunca é utilizado. Agora, coisas como nas nossas cozinhas que sobraram de uma preparação para outra e foram perfeitamente acondicionadas e estão perfeitamente capazes, ou naquele formato não dão para ser utilizados. Por exemplo, a fruta que não é escolhida pelos alunos quando estão na linha. O que acontece, já existem vários projetos a nível nacional, que é a chamada fruta feia, que não é consumida. Aqui também nos acontece isso. Portanto, nós temos que dar uma solução a essa fruta. E fazemos mais sobremesas de maçã assada, fazemos mais sobremesas de salada de fruta, onde nós, deixa de ser um desperdício para nós esse tipo de produtos. Agora, aqui, deste lado, no lado dos tabuleiros, em que é o desperdício propriamente dito, que não pode ser reutilizado e não temos grande forma de o salvar, entre aspas, só mesmo com as campanhas que nós temos de sensibilização das pessoas utilizarem só o que vão consumir e por aí fora. Este trabalho que temos vindo a fazer ao longo do tempo tem-nos trazido muito reconhecimento. Os nossos colaboradores também nos ajudam muito e dão sugestões e sem a parceria com eles isto tudo seria impossível, ninguém trabalha sozinho, mas é bastante aliciante este tipo de parcerias e de trabalho em conjunto. O principal problema com que nós nos debatemos aqui é que há muita tendência do eu paguei por isto, eu vou levar tudo. E muitas das vezes não se vai consumir. Portanto, pode parecer até ofensivo, mas o produto com maior percentagem de desperdício a nível nacional e globalmente é o pão, e os Sazuk também não fogem à regra. Portanto, toda a gente traz o pão, mas nem toda a gente o consome. Ora, depois de vir para a mesa não pode voltar a ser reutilizado. E se tivesse ficado do lado de lá, eram produtos que podiam ser doados. Portanto, o que é que nós temos sensibilizado os estudantes a fazer? Temos sensibilizado a servirem só ou a pedirem só aquilo que vão utilizar. E depois, se quiserem mais, se entretanto sentirem mais fome, as equipas estão sensibilizadas para isso. Portanto, um dos grandes motivos que nos leva a desperdiçar em casa é, de facto, cedermos à tentação das promoções e depois não termos o cuidado de arrumar corretamente os produtos em nossa casa. São coisas simples. Isto é, o que é que nós fazemos? Nós acabamos de vir com os sacos das compras e, quer no nosso frigorífico, quer com a nossa despensa, nós vamos empurrando para trás. Ora, o que é que nos vai causar isso? Vai nos causar, quando dermos conta dos produtos que estão lá atrás, estão fora de validade. E é desperdício. Portanto, uma das dicas fundamentais e que não são nada do outro mundo, obviamente que, aliás, os grandes pratos de aproveitamento são da nossa cozinha portuguesa, não é? Os rissóis, os bolos de bacalhau, tudo isso são pratos que surgiram do aproveitamento. Nós já temos uma grande tradição nas nossas casas de aproveitamentos. Agora, isto são pequenas dicas que às vezes não estamos atentos, porque o nosso dia-a-dia nem estamos alerta para isso, mas se reparar, todos nós caímos nesse erro de não sequenciar bem os produtos quando os colocamos nas nossas despensas ou nos nossos frigoríficos e quando vamos a dar conta já não estão aptos para consumo e é desperdício. A mensagem é simples e é muito direta, partindo da consideração de que 1/3 de todos os produtos que são produzidos são desperdiçados. Nós, com esse valor, que é uma grande quantidade de alimentos, que representa custos dos 600 mil milhões de euros anualmente, nós conseguiríamos ajudar a combater a fome de 800 milhões de pessoas por ano, conseguiríamos diminuir a emissão de gases com efeito de estufa. Só para lhe dar um exemplo, se o desperdício fosse um país, era o terceiro maior
país a emitir gases de estufa logo a seguir à China e aos Estados Unidos. Portanto, para percebermos a dimensão de que os nossos pequenos gestos podem ter a nível global, e depois isso tudo vai implicar nos nossos recursos hídricos, na biodiversidade do planeta. Portanto, os nossos pequenos passos, estes tais 130 quilos que nós desperdiçamos por ano, obviamente que a nível europeu até estamos bem posicionados. Se compararmos, por exemplo, com a Holanda, onde cada habitante estraga 500 kg de comida por ano, obviamente que sim, mas cada um dará o seu contributo, será um elo dessa corrente para de facto, para um planeta muito melhor que bem precisa.